Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora e dá vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, fiat. Suprema Majestade, vem sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 25 de abril, volume 2, capítulo 87. 25 de outubro de 1899. Jesus fala do seu grande amor pelas criaturas. O meu Dulcíssimo Jesus continua a manifestar-se quase sempre igual. Esta manhã acrescentou: minha filha, é tanto o amor pelas criaturas que, como um eco, ressoa nas regiões celestes. Enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Do amor de Deus, né? A gente vê esse amor de Deus sobre todas as coisas, né? O eco do amor de Deus que ressoa, né, sobre toda a criação. O amor de Deus é tanto, tanto por nós, que apesar de, ele continua mantendo tudo, né? Então, na vida mesmo prática do que Jesus está falando, a gente vê esse eco do amor de Deus que ele tem por nós. Porque só a gente vê, né, o que ele fez na redenção, é o eco do amor dele, do tanto amor que ele tem por nós, né? É a criação, a conservação de tudo, tudo, né, sendo conservado, mantido, né, tudo dando vida, né, os frutos, né, ainda ali frutificando, né, as árvores frutificando, as plantas, né, se desenvolvendo, ali o ciclo da vida acontecendo ali na criação, né, as almas, né, apesar de afastada dele, ofendendo a ele, ele está ali conservando a vida, dando tempo para aquela pessoa para ela se converter, mudar de vida. Então, a gente vê constantemente esse eco que ressoa, né, nas regiões celestes, no céu, e que, né, se difunde por toda a terra, né? Então, os bem-aventurados enxergam o quanto Deus nos ama, né? Que esse amor de Deus ecoa sobre todos os bem-aventurados também e que enche toda a terra, né? Que desce a terra também, né? Através de orvalhos, né? Que ele estava falando ontem, os efeitos, né? Desse amor de Deus, orvalhos benéficos. Muito incrível. E aí ele continua. Mas qual é a correspondência que as criaturas dão a este eco amoroso? Então, diante deste amor de Deus, de tudo que ele fez e faz, né? De conservar tudo, o sol que ilumina cada manhã, né? O vento,
o alimento, né? Estou dando assim um exemplo, né? Assim, simples, assim, usando a criação, né? Para falar desse eco amoroso de Deus. Então, ele tudo mantém, mas é como ele estava falando, né? As almas, ela não devolve esse amor de Deus, não devolve. Então, toma esse amor de Deus, né? E, e se serve para benefício próprio, para si mesmo, né? Ela toma os créditos que era para ser de Deus, né? Então ela toma para si, né? Rouba a glória de Deus, né? Ela está vivendo a situação, mas ela atribui a si tudo. Eu fiz isso graças a mim, né? Tudo deu certo, eu consegui dar conta, eu fui, né? Ali constante, eu fui forte, eu. Então, ela atribui tudo que ali ela fez, né, naquele dia, as coisas, né, que ela correspondeu, ela acha que foi, né, coisa dela mesma, né? Então, não tem reconhecimento, amor, gratidão, né? Esse amor de agradecimento que fala, né, no tema da live ontem, né, o amor obrante dela se mover, dela obrar, né, fazer as coisas só por amor a Deus, pensando em Deus, para agradar a Deus, né, por gratidão, né, ali obrando e se movendo por amor a Deus. Então a gente vê que as almas não faz isso, né? Elas se movem pensando no que ela vai ganhar, né? Ela só se move se ela ganhar alguma coisa com aquilo, algum benefício, né, para si, se ela tem algum ganho. Então ela não se move ali por Deus, mas para conseguir algo, né, para conseguir um elogio, um reconhecimento, um retorno. E Deus não recebe, né? Então, o que que Deus recebe, né? Ingratidão, falta de reconhecimento. Ali, Deus não recebe o amor devido, a gratidão devida. É isso que ele está falando aqui, né? Que ele ama, anca, o amor dele ecoa sobre todas as coisas, sobre a criação e sobre, né, as criaturas em direção a nós, né? Deus se serve das criaturas, esse amor dele ecoa, né? E via situações, circunstâncias, né? Através também, né, das criaturas, por amor, né, para purificar, para salvar, para trazer luz, né, para trazer conhecimento, para santificar, né, para aproximar a alma de Deus, né, para a alma enxergar a Deus, né, porque Deus ele nos cerca, ele está conosco, né, ele vive em nós, está conosco, sempre nos cercando de divina vontade. Deus nos cerca constantemente, mas as pessoas não enxergam a Deus porque elas estão ali cegas, né, nas suas coisas, né? Então ele não recebe esse eco, né, de volta, né, de amor, né, de gratidão, né, desse amor obrante e amor de agradecimento que ele estava falando ontem. Então, o que que ele recebe, né? E aí ele fala aqui, ó, corresponde-me com um eco de ingratidão, né? Então, é ingrata, não agradece, né? Tudo que Deus fez, né? Não agradece por ter sido salvo, não agradece pelo dia, né? Que Deus era até coisas simples mesmo do dia a dia, não é coisa grandiosa, simples do dia a dia, como, né, a Aline estava falando na live ontem, né? De agradecer, né? Que Deus faz o seu ato, o ato quem faz primeiro é Deus, né? Então, amanheceu o dia, o sol, né, tá ali, né, aquecendo, iluminando, né? E aí a pessoa acorda, não agradece, não vê ali, nossa Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por esse dia lindo, né, por esse sol, por iluminar, né, o dia aquecer, né, e não tem, né, coisas simples assim mesmo do dia a dia, não tem gratidão. Então, né, não tem essa gratidão, não reconhece. Então, então o retorno que ele recebe a correspondência é de ingratidão, falta de agradecimento, né, e reconhecimento desse amor de Deus, né? Cheio de todo tipo de amarguras e pecados. Então, o que que ele recebe? Ele recebe o eco, retorna para ele pecados, né? Ofensas, murmuração, né? Culpas, com o eco quase assassino, apto só para me ferir.
Mas eu despovoarei a face da terra, a fim de que este eco cheio de veneno não mais atordoar meus ouvidos. E eu, Senhor, que dizes? E Jesus, eu não faço mais que como um médico piedoso, que tem os remédios extremos para seus filhos. E estes filhos estão cheios de chagas. O que faz este pai e médico que ama seus filhos mais que a própria vida? Deixará que gangrenem estas chagas? Os deixará morrer? Por temor de que, aplicando fogo e os instrumentos, eles sofram? Não, jamais. Embora sentira como se tais instrumentos se aplicassem a ele, contudo, e isto tomará os instrumentos, rasgo e corta a carne, aplica o remédio, o fogo, para impedir que a corrupção avance mais. Se bem que muitas vezes acontece que nestas operações os pobres filhos morrem. Mas não era esta a vontade do Pai médico, senão que sua vontade é vê-los curados. Assim sou eu. Magoo para curá-los, destruo-os para ressuscitá-los. Que muitos pereçam, não é essa a minha vontade. Isto é efeito de sua malvada e obstinada vontade. É efeito deste eco venenoso que, até serem destruídos, querem me enviar. Isso é muito forte, né? Esse exemplo Jesus está dando. Porque enquanto eu lia, estava meditando, Jesus me trouxe um exemplo. Porque enquanto eu lia, eu ficava assim, quando eu fui ler, eu fiquei, nossa, Jesus, me dá um exemplo assim. Me ajuda a lembrar de um exemplo aqui, para entender melhor o que o senhor está falando. Esse exemplo aqui, né, do médico, do que, né, do que o senhor está falando aqui, nessa parte, né? Me dá um exemplo para me entender melhor, né? Na prática, é isso. E aí Jesus me lembrou, né, do exemplo do próprio presidente atual, né? Nosso presidente. E a gente olha, né, ali esse exemplo dele, né? De corrupção, né? Tudo que foi feito, como ele quando ele era presidente antes, né? Toda aquela vida de corrupção, tudo que foi descoberto, né? Roubo, corrupção né? Toda aquela operação que teve, e ele estava, né? Fazendo coisas erradas ali, né? Pecando, esse eco, né? De retorno para Deus, né? De ingratidão. Deus amando, conservando a vida dele, todas as coisas ali, era Deus amando ele, e ele se servia daquilo, atribuindo a si, para benefício próprio, né? E esse eco de retorno a Deus era de ingratidão, de pecado, e tudo isso que ele estava fazendo, né? E aí, o que Deus faz? Um Deus que ama, esse Pai que ama, né? Que ele ama a todos, sem distinção, né? Por pior que seja a pessoa, né? Mas ele ama, né? E por amor a ele, o que Deus fez? Né? Permitiu que viesse às claras tudo o que ele estava fazendo. Todos os roubos, a corrupção, toda aquela operação lá veio às claras, né? Tudo, né? Que ele estava fazendo às escondidas, né? Por amor a ele, porque para salvar a alma dele, para fazer ali, ele ver se ele se arrepende, né? Do que estava acontecendo, se arrepende de estar roubando, de estar, né, fazendo as coisas que ele estava fazendo lá, né? E aí Deus permite vir às claras tudo, né? E aí ele até foi investigado, a gente sabe, toda aquela história, foi preso, né? Foi condenado e foi preso, né? E olha só, tudo que Deus permitiu na vida dele, né? Toda essa operação, né? Como um remédio, né? Toda essa situação era um remédio ali para ele se arrepender, né? Deus permitiu que ele fosse preso para ele se arrepender, reconhecer o erro, né? De tudo que ele estava fazendo, e se arrepender, pedir perdão e fazer mudar de vida, né? Mudar, né? Era uma luz para ele. Mas só que, olha só o que Jesus está falando. É justamente que aí ele fala assim, ó. Mas, se bem que muitas vezes acontece que nestas operações os pobres filhos morrem, né? Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Morre assim, literalmente? Ah, morreu mesmo.
né? Pelo que eu tô entendendo, ele tá falando essa questão espiritual, morte espiritual, né? Então, assim, tá ali para trazer vida para a alma, para salvar aquela alma, iluminar a alma. E só que diante dessa situação, a pessoa rejeita, né, essa operação, né? Não aceita a operação durante aquele processo, na vontade obstinada dela, ela rejeita, não tem disposição para receber o bem, né, daquilo que Deus está permitindo, né? A luz, o bem, e ela não recebe o bem, o efeito daquilo, né? As graças e os bens. Então, né, e a gente vê que foi o que realmente aconteceu, né? A gente vê que aí ele ficou preso, e a gente viu aí tudo que fizeram aí para livrar ele. E a gente viu que ele não se arrependeu. E mesmo com tudo comprovado que foi feito, né? Ele disse que foi injusto, que não fez, e foi tudo comprovado, né? Mas aí você vê que ele não se arrependeu, muito pelo contrário, né? Tem aí, aí dinheiros guardados em outros países. E ele, o que foi que ele fez? Retornou, né? Aí hoje ele é o atual presidente, mas a gente vê que ele não tem nenhum arrependimento, pelo contrário, né? Durante a campanha ele disse que vai se vingar, que iria se vingar de todas essas pessoas que fizeram isso com ele, né? Que participaram disso, que prenderam, que não sei o quê. E o que foi que é o que ele está fazendo, né? Então a gente viu que ele não mudou nada, muito pelo contrário, piorou, né? E a gente está vendo que está sendo feito, né? No Brasil, né? Aí essa vingança toda, né? Porque ele deixou muito claro que ia se vingar. E ele está prejudicando todos aqueles que eles, para ele, é inimigo dele, né? E a gente tá vendo, né, muitas pessoas aí passando por situações, né, para então, você vê, não teve mudança, não refletiu, não continua a mesma pessoa, então ele não se serviu, né, disso que Deus estava dispondo. Muito pelo contrário, ele viu aquilo não como uma coisa boa ali, né, para salvar a alma dele, mas como uma coisa ruim, né? E ele não enxergou aquilo como, né, um meio ali, né, que Deus estava permitindo para iluminar ele, para salvar ele, para fazer ele mudar de vida, enxergar o que ele estava fazendo de errado. Mas isso não aconteceu. Então, por isso que Jesus está falando, no meio dessas operações, os pobres filhos morrem, porque, né, porque aqui, ó, que ele está falando, que muitos pereçam, não é essa a minha vontade. Isto é feito de sua malvada e obstinada vontade. Então, a vontade, ele está, né, na obstinação, ele continuou na obstinação, não se arrependeu, né? Não tomou aquilo como luz e tá aí. A gente vê que ele não mudou nada, né? Voltou pior, né? Então essa morte, né? Acaba acontecendo que os filhos continuam nessa morte espiritual. Morre, a alma tá ali nas trevas, né? Cada vez mais, né? Se mergulhando nessas trevas, né? Cada vez mais densa, porque não tem disposição, não teve disposição para receber o remédio. Não quis, né? Não quis, a vontade da pessoa não teve vontade de mudança. Não aceitou a situação, né, ali. E aí Jesus me trouxe esse exemplo dele mesmo ali, né, para entender isso que ele está falando aqui. Então é muito sério, né? E Deus permite toda essa situação, não é porque Deus é maldoso, não é porque Deus não nos ama, pelo contrário, né? Como ele está falando, é assim que ele faz. Para ver a gente curado, né? Ele magoa para curar a gente. A gente tem que sentir, né? Sentir mesmo, se magoar mesmo, sentir, tocar na pele da gente para poder sermos curados, né? Para poder a gente despertar. Então ele destrói para ressuscitar. É assim o trabalho de Deus. Ele não vai passar a mão. Ele não vai passar a mão, né? E é a única forma da alma, né, ali enxergar. É a única forma da alma de chamar a atenção a isso. É Deus mesmo trabalhar dessa forma, por meio de castigos, por meio de sofrimentos. É o único meio, né? De chamar a atenção e a alma ali refletir, observar o que está acontecendo e mudar de vida. Mas muitas das vezes, algumas almas não aceitam, né? E tá ali na obscuridade, né? Na obstinada vontade, não aceita a situação, e em vez de melhorar, né? Piora, piora, né?
É muito triste mesmo, né? Esse entendimento ali, né, que as pessoas têm diante, né, do sofrimento e da cruz, né? Entende como uma coisa ruim e acaba que, né, rejeitando, né, o bem, porque não vê como uma coisa boa, né? E aí Jesus continua. Aí ela fala aqui, e eu, diz-me, meu único bem, como poderia adoçar-te este eco venenoso que tanto te aflige? E ele, o único meio é que tu faças sempre todas as tuas obras com a única finalidade de me agradar, e que uses todos os teus sentidos e poderes com a finalidade de me amar e glorificar. Faz com que cada pensamento teu, palavra e todo o resto não queira outra coisa que o amor que tens por mim. Assim o teu eco subirá agradável ao meu trono e adoçará o meu ouvido. Isso bate até com o que foi falado ontem com um trecho da live, né? Bate, né? Nossa, incrível. Encaixa, né? É uma continuidade aqui, uma confirmação do trecho de ontem, da live, porque tá falando aqui, ó. Faça que todas as tuas obras, né? Todo o obrar, o agir, o mover da alma, o passo da alma seja todo por amor a Deus, né? Todas as coisas em Deus, por Deus, para Deus, né? E é como estava falando, né? Que o sentido da nossa vida, né? A gente vê sentido na nossa vida, né? Que quando a gente olha para a vida das outras pessoas, a gente não vê sentido, é uma vida tão sem sentido, né? Tão sem, né? Ali, toda cheia de vontade humana, toda cheia de si, né? Tão vazio, né? E a vida com Deus, né? A vontade divina em Deus é toda cheia de vida e de sentido, né? E a gente não se move mais para agradar ninguém, por ninguém, não, né? Para ganhar reconhecimento de ninguém, mas só é para Deus. A gente só se move para Deus. Então, é o que Deus quer, né? Para aliviar, né? Para adoçar o ouvido de Deus, né? E de tantos ecos ali de ingratidão, né? A gente fazer esse ato contrário que as criaturas fazem. Enquanto as criaturas estão, né, ali se servindo desse eco amoroso de Deus para ofender a Ele, né, a gente ali consciente, né, desse conhecimento, a gente vai fazer essas reparações, esse ato oposto, né, de se mover por amor a Deus, né, esse amor obrante e o amor de reconhecimento, né, de obrar, de se mover em correspondência por amor a Deus, né, e dar esse ato completo a Deus com o amor de reconhecimento, reconhecer que tudo é Deus, né? Tudo é Deus. É o amor de Deus que me sustenta, é o amor de Deus, é Deus que me dá força, é Deus que me deu meu emprego, é Deus que me deu minha família, é Deus que me deu força para cuidar da minha casa, do meu filho. É Deus, agradecer a Deus, né? Dar esse devido reconhecimento e ser grato, agradecido, né? Então, fazer esse ato oposto que a maioria das pessoas não faz, né? Não faz. Para poder, né? Subir esse perfume agradável a Deus, né? E reparar em nome de todos, né? Amém, Fiat? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação Livro do Céu, volume 2, capítulo 87, de 25 de outubro de 1899. Jesus fala do seu grande amor pelas criaturas. O meu docíssimo Jesus continua a manifestar-se quase sempre igual. Esta manhã acrescentou: minha filha, é tanto amor pelas criaturas que, como um eco, ressoa nas regiões celestes, enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Mas qual é a correspondência que as criaturas dão a este eco amoroso?
correspondem-me com eco de ingratidão venenoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecados, com um eco quase assassino, apto só para me ferir. Mas eu despovoarei a face da terra, a fim de que este eco cheio de veneno não mais atordoado meus ouvidos. Ah, Senhor, o que dizes? E Jesus, eu não faço mais do que como um médico piedoso que tem os remédios extremos para seus filhos. E estes filhos estão cheios de chagas. O que faz este pai médico que ama seus filhos mais que a própria vida? Deixará que gangrenem estas chagas? Os deixará morrer por temor de que aplicando o fogo e os instrumentos eles sofram? Não, jamais. Embora sentira como se tais instrumentos se aplicassem a ele, contudo, isto tomará os instrumentos, rasgo e corta a carne. Aplica o remédio, o fogo, para impedir que a corrupção avance mais. Se bem que muitas vezes acontece que nestas operações os pobres filhos morrem, mas não era esta a vontade do pai médico, senão que sua vontade é vê-los curados. Assim sou eu, magoo para curá-los, destruo-os para ressuscitá-los. Que muitos pereçam não é essa minha vontade, isto é efeito de sua malvada e obstinada vontade. É efeito desse eco venenoso que, até serem destruídos, querem me enviar. E eu, diz-me, meu único bem, como poderia adoçar-te este eco venenoso que tanto te aflige? E ele, o único meio é que tu faças sempre todas as tuas obras com a única finalidade de me agradar, e que use todos os seus sentidos e poderes com a finalidade de me amar e glorificar. Faz com que cada pensamento teu, palavra e todo o resto não queira outra coisa que o amor que tens por mim. Assim o teu eco subirá, agradável ao meu trono, e adoçará o meu ouvido. Diante de tantas realidades humanas que ofendem a Deus, que ele fala que chega a ser como um eco venenoso, e ele precisa usar dos flagelos, da justiça, para poder fazer as correções necessárias, mas, no entanto, a Luísa pergunta o que ela pode fazer, e ele fala que ela, fazendo a vontade dele, ou seja, fazendo todos os atos na vontade dele, ela pode adoçar e retirar um pouco dessa amargura toda, desse veneno que sobe por causa das ações dos seres humanos que estão fora da vontade de Deus. Então, a única forma de nós aplacarmos a justiça, de nós amenizarmos, abrandarmos os sofrimentos de Jesus na sua humanidade, é através da nossa vontade rendida à vontade dele. Fazer tudo por amor a ele. Então, tudo que nós formos fazer, se nós fizermos por amor ao Senhor, com esse único interesse de agradar, dar glória a Deus, de fazer realmente com amor puro por Ele, sem pensar que, mesmo que fazendo as coisas para as pessoas, mas é como uma consequência, mas o objetivo reto de ser para Deus, tudo na nossa vida de ser para Deus, é uma forma de nós cooperarmos para que essas ingratidões dos seres humanos, essas realidades de tantos venenos, de tanta amargura que o ser humano dá para Deus, é uma forma de amenizar tudo isso. E ela perguntando se não poderia amenizar os castigos, se não tem alguma outra forma, e ele fala que não, por causa do amor que ele tem, que é um amor tão grande que ressoa até nas regiões celestiais e vai enchendo toda a atmosfera, vai se difundindo por toda a terra, esse amor enorme, esse amor grandioso, esse amor infinito que Deus tem pela criatura, mas porque é mal correspondido esse amor, porque as criaturas
simplesmente rejeita o Senhor. E aí corresponde com ingratidão. A correspondência que o homem dá para Deus é com ingratidão. E aí isso vai fazendo com que ele vá tendo essas amarguras, vai tendo essa, até mesmo de, ou o ser humano, se pudesse, até mataria Deus, se tivesse poder para isso. Aí ele fala que é um eco quase assassino, ou é esse eco da, da, das ações que o homem vai fazendo. Mas ele fala que vai despovoar a terra. Tudo que ele faz é por amor, a gente já entendeu isso. Mas quando fala de despovoar a terra, chega a dar uma coisa, né? Imagina, tanta gente. Para despovoar é porque muita gente vai morrer. Um universo aí de bilhões de seres humanos hoje, se ele, né, fizesse hoje, enviasse os flagelos de forma intensa para a terra hoje, quantas almas, quantas pessoas não pereceriam, não morreriam na face da terra? Então ele fala que vai fazer, ele vai, olha, ele fala, mas eu despovoarei a terra. Então, quando ele fala que vou despovoar, quer dizer, ele vai fazer. Não, a gente não sabe quando, mas que ele vai fazer, vai. Para que possa ser amenizado tudo isso, para que esse eco mal cheiroso e não chegue até os ouvidos de Deus. E ele fala que não faz mais do que como um médico piedoso, que tem remédios extremos para os seus filhos. E estes filhos estão cheios de chagas. Então, o ser humano hoje, principalmente nos nossos tempos, estão numas chagas, numas lepras, numa gangrena mesmo, a ponto de morrer mesmo. Milhões, né, bilhões de pessoas hoje a ponto ali de se perder totalmente, completamente, de morrer mesmo, eternamente, morte eterna. Mas ele, como esse médico amoroso, esse médico pai, que sabe o que é melhor para seu filho, ele vai usar de remédios extremos, de remédios ali que é para curar, mas muitas vezes o remédio é tão forte que pode até matar. Mas a intenção não é matar. Ele fala que a intenção não é matar, a intenção é curar, a intenção é salvar, a intenção é resgatar. Mas vai acontecer de alguns que vão realmente morrer, porque ele vai aplicar o remédio. Mas o efeito sobre cada filho vai depender do filho também. Assim como um remédio, quando ele vai agir no nosso organismo, ele depende muito da disposição do nosso organismo, como é que está o nosso organismo, se está receptivo, porque tem organismos que rejeitam certos tipos de medicamento, organismos que rejeitam certos tipos de procedimentos. Desculpa. Então, mesmo que exista ali um procedimento correto para ser feito, mas o corpo não resiste. Por exemplo, tem alguns cânceres que, que não pode ser operado porque a pessoa não resistiria, não tem o que fazer. Já está tão alastrado, já está uma metástase tão alastrada no corpo que não adianta mais o procedimento. É esperar a hora da morte chegar. É o que a medicina muitas vezes trata. E coloca alguns pacientes em cuidados paliativos, porque não tem mais o que fazer pela medicina. Então, nós imaginemos assim, que Deus tem um remédio, mas muitas vezes vai ter almas que não vai estar com disposição para receber esses remédios que ele quer. Então, até mesmo os flagelos, os castigos, o fogo que ele vai mandar, que é para purificar, que é um fogo para realmente limpar, é um fogo ali para fazer toda essa regeneração, vai acontecer de matar, acabar de matar, por quê? Porque não tem ali a disposição de receber essa cura, não tem a disposição de receber o remédio. Vai rejeitar o remédio e vai morrer. Então é grave isso da gente pensar que se o remédio fosse bom para todo mundo pudesse receber o remédio na mesma medida, na mesma proporção e fosse cura para todos, pensando em termos humanos,
não haveria praticamente ninguém mais doente, porque existe remédio para tudo que a gente pensa. Mas nem todos os remédios que estão disponíveis realmente vai servir para todas as pessoas. Para uns serve, para outros não. Para uns é remédio, para outros é veneno. Então, até mesmo a medicação que hoje em dia, para uns é remédio, para outros é veneno. E nesse sentido também, na ordem espiritual, os flagelos, os castigos que Deus vai operar, está operando, para muita gente ele vai servir realmente ali como um meio de morte. Não vai aguentar, porque não tem disposição, não quer saber, vai rejeitar, vai simplesmente virar as costas e não vai querer tomar o remédio, porque às vezes até o remédio surtiria efeito, mas muitas vezes não quer tomar o remédio. Então também tem essa realidade de o remédio seria bom, o remédio seria curativo, mas muitos não vão querer, vão recusar o remédio. Mas o remédio vai cair, de qualquer forma o remédio vai cair em cima. E aí leva à morte. E aí ele fala que o que faz este pai médico que ama seus filhos mais que a sua própria vida? Deixará que gangrenem estas chagas? Os deixará morrer por temor de que, aplicando fogo nos instrumentos, eles sofram? Então, essa é a realidade. Se o médico tivesse dó de aplicar o remédio necessário com dó que o paciente vai sofrer com aquele procedimento, ele não faria, mas o paciente morreria. Então, tem muitos procedimentos que são invasivos, são doloridos, mas eles precisam ser executados, porque senão não vai curar, não vai estancar, não vai estancar a sangria, não vai tirar a ferida, não vai curar aquela chaga, não vai resolver o problema. Então, assim também Deus faz com o ser humano. Não, jamais. Embora sentiria se tais instrumentos se aplicassem a ele, contudo, isso tomará os instrumentos. Rasga e corta a carne, aplica o remédio. Então ele vai fazer. Então essa é a realidade do pai médico que vai aplicar o remédio, mesmo que vá doer, mas vai aplicar o remédio, vai fazer o procedimento. Assim também é Deus conosco. Ele vai fazer o que tem que fazer para poder resgatar o maior número possível de almas. Se bem que muitas vezes acontece que nessas operações os pobres filhos morrem, mas não era a vontade do pai médico, senão que sua vontade é vê-los todos curados. Isso, né? Então Deus gostaria de que todos fossem resgatados, todos fossem curados, todos fossem santificados, mas infelizmente vai ter aqueles que vão ficar, vai ficar, que vai morrer, não vai aguentar. Tá lembrando agora do aviso da iluminação das consciências, segundo a profecia, segundo o que é dito a respeito disso, quando chegar o momento da iluminação, porque as pessoas vai ser um grande milagre em que todos nós, todas as pessoas que estiverem vivas nesse momento, vai ter essa iluminação, vai ver-se com os olhos de Deus, como se fosse aquele juízo particular, o juízo particular que todos nós passaremos no momento da morte, vai ser um juízo antecipado, um juízo ali antecipado, onde todos ao mesmo tempo, no mesmo momento, todos experimentarão esse juízo imediato ali e se verão com os olhos de Deus. E segundo falado que as pessoas, muitos não suportarão essa visão, não suportarão ver-se como são de fato, como estão de fato. Então imagina, uma alma que vai estar num estado de leproso, um estado bastante leproso, caindo os pedaços, bichando até, carniçando, ali em decomposição, uma alma nesse estado. A hora que a pessoa vê o estado da alma dela, muitas não vão resistir, vão cabum, vai morrer na hora, vai ficar duro na hora, no momento ali vai ficar duro. Então é um remédio extremo? Com certeza. Eu vejo assim que pode ser esse momento de limpeza que o Senhor vai fazer, e até mesmo esse fogo, né? Pode, né? Tem profecia ali que fala do fogo que vai consumir os elementos. Pode ser que vai acontecer catástrofes
que vai incendiar meio mundo, pode acontecer dessa forma também, uma limpeza, uma purificação da terra em partes nessa forma, em forma materialmente com fogo mesmo, fogo material, fogo de verdade ali, fogo que a gente conhece. Mas essa iluminação das consciências também, ela não deixa de ser um fogo, não deixa de ser uma experiência no Espírito Santo ali de realmente de queimar com muitas realidades e muita gente também nesse momento morrerá, muita gente morrerá. Então também vai ser uma forma de purificação. E mesmo assim Deus vai aplicar porque Ele quer curar, Ele quer resgatar. E ele fala ainda que muitos pereçam não é a minha vontade, e isto é efeito da sua malvada e obstinada vontade. Então, olha só, é efeito da obstinação do homem, da rebeldia do homem realmente não querer, eu não quero, não quero saber. Então, quem não quiser saber, infelizmente vai perecer. E, e é assim, né? Deus quer sempre o bem, Ele quer sempre o melhor para nós, só que o ser humano tem a escolha, mas muitas vezes escolhe não dizer não a Deus e virar as costas para Deus, ser ingrato. E se o ser humano obstinadamente faz dessa forma, o Senhor é aquela realidade do perdão, que o Senhor fala que todos os pecados serão perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo, e o pecado contra o Espírito Santo é a dureza de coração, é a obstinação em manter-se longe de Deus, é manter-se afastado de Deus. É o homem livremente escolhendo dizer não para Deus. Como que Deus vai perdoar se o homem não quer o perdão? Ele perdoa quem pede perdão, quem se arrepende pede perdão, mas quem não quer se arrepender, quem não quer pedir perdão, não se arrepende, não quer pedir perdão, não tem como ele enfiar o perdão dentro da cabeça, rachar a cabeça da pessoa e enfiar o perdão lá dentro, não tem? É a pessoa que escolhe. E isso dos castigos dos flagelos é esse remédio para poder fazer com que o homem se veja, com que o homem se dê conta que precisa de Deus, que Deus é ó, o fim último que o homem precisa buscar, é a finalidade da vida, é o que realmente faz todo sentido. É Deus. Deus é o nosso início, é o nosso meio e o nosso fim. E a gente precisa se dar conta disso e corresponder com aquilo que Ele vai dispondo na nossa vida, dia após dia. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Jesus fala do seu grande amor pelas criaturas. Meu docíssimo Jesus continua a manifestar-se quase sempre igual. Esta manhã acrescentou: minha filha, é tanto o amor pelas criaturas que, como um eco, ressoa nas regiões celestes, enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Como um eco ressoa nas regiões celestes, o amor pelas criaturas, como um eco, ressoa nas regiões celestes, enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Interessante, né? Bem, Jesus usa o exemplo de um eco, né? Que ressoa nas regiões celestes. Porque o eco, tipo assim, você tá em cima de uma montanha, né? Sei lá, de um monte, alguma coisa, um lugar mais alto, assim. E aí, quando você fala lá, o som, ele se espalha, né? O som se espalha. E ele acaba tomando todo aquele lugar ali.
Então, por isso Jesus está comparando com o eco, o amor pelas criaturas. Então, isso é tão provável que se você falar, né, lá de cima, uma pessoa que está em outro lugar, ela consegue ouvir, né, a sua voz, consegue ouvir você falando, né, através do eco, esse eco. Então, a voz, ela se difunde no ambiente, ela encontra um obstáculo e ela retorna, né? E aí ela vai retornando, 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 mas cada vez mais fraca, né? Vamos dizer assim. Então, é muito impressionante isso. Assim, essa capacidade de expansão, né, do amor que Jesus está dizendo aqui. Enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Então, o som, ele não é tão potente quanto o amor, né? Porque o som, ele vai se diminuindo e ele para. Mas o amor, não. O amor de Jesus, não. Ele realmente, né, enche a atmosfera. Então, é mais como se fosse o ar, né? Imagina assim, que o amor é como se fosse o ar. Ele está em toda a terra, está em toda parte. Então, mas qual é a correspondência que as criaturas dão a este eco amoroso? Ah, corresponde-me com um eco de ingratidão, venenoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecados, com um eco quase assassino, apto só para me ferir. Então é muito triste assim a situação de pecado original que a gente se encontra. É muito triste, é muito devastadora, porque veja a dimensão do amor de Deus, né? Que ele chega a dizer que o amor dele está em toda a atmosfera, né? Então, realmente é como se fosse o ar, né? Como o ar que a gente respira. Então, todo o ar que a gente respira é amor de Deus. Então, assim, tudo, né, é o amor de Deus. Estamos já cercados de amor de Deus, né? Mas é tão triste a cegueira humana. Ela é tão triste, ela é tão diabólica mesmo, porque, né, o diabo que plantou essa semente, né, de desobediência, né, que gerou o pecado e que fez com que nos afastássemos de Deus. Então a gente já nasce com o pecado. É uma situação muito complicada a desordem que o humano vive, né? É muito complicado porque a gente já nasce com o pecado, a gente já nasce afastado de Deus, né? A gente já tem essa tendência a ser afastado de Deus. Então, qual é o eco que a gente dá a Deus? Um eco de ingratidão, um eco venenoso, né? Cheio de concupiscência, cheio de, de pensamento voltado para si mesmo. Isso é um veneno, isso gera veneno, né? Porque contamina os outros. Né? Quando você está pensando só no bem para você, você atropela os outros, você envenena a vida dos outros. Você não está nem aí para o que os outros vão passar. Você não está nem aí para a vida dos outros. Você só quer saber da sua vida, daquilo que você vai ganhar, daquilo que você vai receber. E você não está nem aí. Então, gera um veneno. Então, é isso que Jesus está dizendo. Corresponde-me com um ego de ingratidão, porque não, não reconhecem o Criador. Não reconhecem as atitudes do Criador. Então, são ingratas, né? Porque não conseguem perceber. Então, não dão a gratidão, né? Porque quando você recebe alguma coisa de alguém, alguém te dá um presente, você agradece o presente que você recebeu. É o mínimo que você pode fazer, né? Pela consideração que a pessoa teve, pelo amor que a pessoa teve, o carinho, o respeito em ir lá comprar um presente para você. É o mínimo que você faz é dizer muito obrigada, muito obrigado. É o mínimo. Mas aí a criatura está tão cega que ela não consegue perceber que Deus está amando ela 24 horas.
ela não consegue perceber que ela está recebendo presentes de Deus 24 horas. Então ela não para agradecer, gente. Ela não para agradecer, né? Porque ela nem percebe que é Deus que está dando a ela. Ela pensa que é ela que está conseguindo. Ela pensa que os outros que tá dando para ela, então ela se apega à mãe, se apega ao pai, se apega ao marido. Ela pensa que os outros que tá dando para ela não, ela pensa que ela tá conseguindo com o esforço dela, né? Então, o cargo que ela conseguiu no trabalho foi o esforço dela, né? O estudo que ela tá fazendo foi esforço dela, ela que estudou para passar no Enem, ela que estudou, passou no concurso, né? Ela pensa assim que as coisas são esforço dela, né? Ela vê que tudo se resume à ação humana, que tudo é da ação humana. Então, ela não consegue, né, ter essa gratidão ao Criador. Ou se ela agradece de forma muito superficial, assim, né? Tipo, oh Deus, obrigado, só porque o Senhor não deixou a porteira encostada, o Senhor não fechou a porteira. Só obrigado por isso, Deus, porque o Senhor, né, abençoou, como diz o outro. Então, assim, esse é o eco de ingratidão, né? Porque não reconhece que é Deus que tá amando. Então, elas são ingratas, né? Elas estão diante dos presentes do Deus, do Criador, e elas são ingratas. Eu lia isso e eu lembrava de mim mesma, né? De como eu era ingrata, gente. Como eu era ingrata com Deus. E agora eu pensava com Jesus, mas Jesus, essas pessoas, assim como eu, elas não tinham conhecimento, Jesus. Elas não sabia de nada, né? Vivia realmente assim um inferno, porque não conhecia nada, não tinha nem o mínimo de direcionamento, assim, para não fazer a vontade humana. Eu não tinha nem o mínimo de direcionamento. Então, Jesus, eu pensava que eu rezava, eu pensava que eu agradecia, mas, nossa, Jesus, minha oração é nada, nada, não era nada e, né, Senhor, sem ti é nada. Então, Jesus está dizendo, né, que correspondem-me com um eco de ingratidão, venenoso, todo tipo de amarguras e de pecados. Olha que coisa horrorosa, né? Que eco horroroso. Deus dando amor e a pessoa dando para ele o que? Pecado, prejuízo, amargura. Com um eco quase assassino, apto só para me ferir. Né? Olha que coisa, meu Deus do céu. Ferir Deus. Ferir a Deus. Mas eu despovoarei a face da terra, a fim de que este eco, cheio de veneno, não mais atordoado meus ouvidos. E de que este eco, cheio de veneno, não mais atordoade meus ouvidos. Seria mais ou menos assim, será? E eu, Senhor, que fizeste? Que dizes? E Jesus, eu não faço mais que como um médico piedoso, que tem os remédios externos para seus filhos e filhas, estão cheios de chagas. O que faz este pai e médico que ama seus filhos mais que a própria vida? Deixará que gangrenem estas chagas? Os deixará morrer estas chagas? Ou os deixará por temor de que, aplicando o fogo e os instrumentos, eles sofram? Não, jamais. Embora sentirá como se tais instrumentos se aplicassem a ele. Contudo, isto tomará. Nossa, acabei me perdendo aqui. Meu Deus do céu. Acabei me perdendo. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade.
Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus fala do seu grande amor pelas criaturas. O meu docíssimo Jesus continua a manifestar-se quase sempre igual. Esta manhã acrescentou: minha filha, é tanto amor pelas criaturas que, como eco, ressoa nas regiões celestes. Enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Mas qual é a correspondência que as criaturas dão a este eco amoroso? Correspondem-me com um eco de ingratidão, venenoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecados, com um eco quase assassino, ávido só para me ferir. Mas eu despovoarei a face da terra, a fim de que esse eco cheio de veneno não atordoe mais meus ouvidos. E eu, Senhor, que dizes? E Jesus, eu não faço mais que como médico piedoso, que tem os remédios extremos para seus filhos. E estes filhos estão cheios de chagas. O que faz esse pai médico que ama seus filhos mais que a própria vida? Os deixará morrer por temor de que, aplicando o fogo e os instrumentos, eles sofram? Não, jamais. Embora sentira como se tais instrumentos se aplicassem a ele, contudo, isto tomará os instrumentos, rasgo e corta a carne, aplica o remédio, o fogo, para impedir que a corrupção avance mais. Se bem que muitas vezes acontece que nestas operações os pobres filhos morrem, mas não era esta a vontade do Pai médico, senão que sua vontade é vê-los curados. Assim sou eu, magoo para curá-los, destruo-os para ressuscitá-los. Que muitos pereçam não é essa a minha vontade, isto é efeito de sua malvada e obstinada vontade. É efeito deste eco venenoso que até serem destruídos querem me enviar. E eu, diz-me, meu único bem, como poderia adoçar-te este eco venenoso que tanto te aflige? E ele, o único meio é que tu faças sempre todas as tuas obras com a única finalidade de me agradar, e que uses todos os teus sentidos e poderes com a finalidade de me amar e glorificar. Faz com que cada pensamento teu, palavra e todo o resto não queira outra coisa que o amor que tens por mim. Assim o teu eco subirá agradável ao meu trono e adoçará o meu ouvido. Muito importante, né? Esse trecho. Então, aí Jesus está falando do quanto que ele ama as criaturas, né? Nós somos por amor dele, né? Nós somos criados por amor dele, né? Nós somos faíscas do amor dele. Todos os seres humanos são amados. Se estão vivos, se estão respirando. Se existem, Deus pensou em cada um, né? Então, Deus amou desde o princípio, ainda quando a gente nem era matéria, nem era carne. Deus já pensou em nós, já nos amou desde o princípio, né? Então, assim, nós fomos criados por amor e para o amor, né, de Deus. E para que a gente receba esse amor e a gente dê de volta esse amor, né, que nós sejamos pessoas agradecidas, gratas, unidas a Deus, que ama o seu Criador, que conhece o seu Criador e que vive uma vida com dignidade, com respeito a Deus, com temor a Deus, com amor, que, né, que a gente faça da nossa vida atos de amor constante e não de pecado. Então, ele está falando que todo ressoa o amor dele, faz eco lá, que como eco ressoa nas regiões celestes o amor dele, enche a atmosfera, então toda a humanidade, todo mundo, a criação é amor de Deus, o vento que sopra sobre as pessoas é Deus amando elas, o sol, a chuva, as plantas, a natureza, a criação. Então, o amor dele ecoa pela criação, o amor dele ecoa pela palavra dele, o amor dele ecoa em todo o canto da terra. Não tem um lugar que o amor de Deus não ecoa. E esse amor que ele tem por cada um de nós se difunde sobre toda a terra, dentro e fora de nós, o amor de Deus nos circunda. O amor de Deus está nos nossos sentidos. Se podemos ver, se podemos falar, se podemos ouvir.
se podemos pensar, se podemos sentir, é o amor de Deus. Então, todo o nosso ser funcionando ali, o coração batendo, os órgãos funcionando, Deus está nos amando. Todo o seu sistema nervoso, respiratório, todo circulatório, né, cardíaco, tudo, os neurônios lá piscando, funcionando, tudo é o amor de Deus por você, que ecoa, que te mantém a vida de todos os seres humanos. Então, todo mundo está envolvido no amor de Deus, não tem um ponto, não tem uma pessoa que não é alcançada pelo amor de Deus. Então, tem amor de Deus em todo lugar. E nós fomos feitos para corresponder a esse amor de volta, reconhecendo que vem de Deus, reconhecendo que tudo vem de Deus, que nós somos dele. Então a nossa vida não vivendo de qualquer jeito, não usando os nossos sentidos de qualquer jeito, mas amando Deus de volta com eles, agradecendo, reconhecendo Deus com eles, vivendo para Deus, para agradar a Deus. Fomos feitos para viver, para agradar a Deus, unicamente a Deus. Mas aí ele não está acontecendo isso na Terra. Aí ele fala: qual é a correspondência que me dão a esse eco amoroso? Eu estou amando elas, dando casa para elas, dando vida para elas, dando família para elas, dando água, dando energia que chega na casa delas, dando para elas a cama para elas dormir, dando uma noite de sono, fazendo elas acordarem. Eu estou amando elas o tempo todo, mas qual que é o agradecimento? Qual que é a correspondência delas? Nada de bom me manda. Nem um oi, né? Nada, nem olha para mim, nem olha na minha cara, nem lembra de mim. O pensamento delas estão longe de mim, elas pensam em outras coisas, mas não é em mim. Elas, o sentido da vida delas é outro, não é me amar, me agradar. O sentido que elas estão buscando não é o sentido verdadeiro. Uma só pensa em dinheiro, uma só pensa em não sei o quê. Cada uma correndo com seus ídolos, com suas idolatrias. Então, cada uma vivendo para si mesma. Então, ele está falando qual é a correspondência. Ele está falando: olha o eco que elas me mandam de volta, olha o retorno delas. Ingratidão. Elas são mal agradecidas, só fica reclamando. Tudo tá ruim, tudo tá ruim. Se tá chovendo, se tá quente, se tá frio. Tá tudo ruim. Se uma coisa não acontece do jeito que elas querem, tá ruim. Então elas só ficam reclamando. E isso é verdade. A gente vê isso mesmo. Muita ingratidão a Deus. É tanto que a gente vê que as pessoas não são capazes, né? Tá até sendo falado disso no vídeo que foi feito, né? Da resposta que o ser humano tá dando, né? Tipo, às vezes a pessoa não é capaz de ir no domingo, na missa, agradecer a Deus. Eu vejo isso na minha família. É muito triste. Deus, eu tô vendo ali Deus amando as pessoas, minha família. Eu tô vendo ali Deus dando saúde, inteligência, capacidade, abençoando a semana delas. E muitas não são capazes de dar uma hora e ir na missa e agradecer a Deus. De tanta ingratidão, elas não reconhecem, entendeu? Elas não são capazes de agradecer a Deus pela vida, entende? Então, é muito triste isso e é real, porque a gente vê isso e a gente concorda com Jesus e chora junto com ele. Porque a ingratidão é demais e a gente também tem que tomar cuidado para não ser assim, para a gente saber agradecer. Por isso que ontem ele abriu os véus sobre a gratidão, que é importante também a gente ter esse amor cumprido, né? Que é a gratidão, que é o ato de pensar, às vezes não é só falando, mas é pensando, né? É entendendo, é tomando consciência disso, ter essa gratidão a Deus, não deixar escapar esses atos, né, de gratidão para corresponder por todos os que não agradecem. Então, ó, eco de ingratidão venenoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecados, né? Porque por que que o homem é ingrato? Porque ele usa os seus sentidos, em vez para amar a Deus, para pecar. Ele é ingrato com a vida divina que está recebendo, porque é a divina vontade que está nele, que está mantendo ele. É a divina vontade que possibilita que ele ande, que ele fale, que ele se movimente, e ele faz isso para pecar. Então, assim, é uma ingratidão tremenda de usar o seu corpo para o pecado, de usar os seus sentidos para o pecado. É um ato de ingratidão, assim, de desperdício da vida, de não saber o valor da vida. É uma ingratidão com aquele que está mantendo a pessoa, que está dando para ela tanta coisa preciosa para que ela possa amar a Deus, tantas possibilidades para que ela possa amar a Deus.
e ela está indo contra Deus. Então, assim, é uma ingratidão triste, sabe? A pessoa está na terra, ter sido pensada por Deus, ter tido a oportunidade de viver. É para ela viver a vida toda dela, louvando, agradecendo e bendizendo e amando. E ela está perdendo isso, desperdiçando isso, jogando fora isso. Se ela não vive para isso, ela não vive de verdade, gente. Não tem sentido a vida dessas pessoas. Não tem, entendeu? Não tem, não tem. Então, é um eco quase assassino, deicida, né? Mata Deus na alma. Mata Deus, porque está recebendo a vida divina, mas está ofendendo. Então, é deicida, porque aquilo é para formar vida. Os atos dela é para formar mais vida, multiplicar essa vida com Deus. E elas estão matando essa oportunidade. Deus está amando elas e elas não estão valorizando isso, então elas estão matando, elas estão golpeando, elas estão indo contra Deus. Então são assassinos, assassinos. Aptos só para ferir, nisso eles são bons, nisso eles são treinados, nisso eles são ótimos. Para amar é uma dificuldade, para fazer um bem. Ai, meu Deus, para ir para a igreja é tão difícil, para agradecer a Deus, para ter um ato de amor, para tirar deles uma gratidão. Meu Deus, parece que é igual tomar uma injeção, uma coisa que é difícil demais de fazer. Mas para pecar, elas são mestres, mestres, sabem ensinar para os outros, né? São ótimas para pecar. São ótimas para usar seus sentidos para pecar. Elas são aptas, né? Parece que só sabem fazer isso, que só são boas nisso. É assim isso que está dizendo, são só boas nisso. É muito triste, gente. Aí ele fala, é por isso que eu despovoarei a face da terra, para acabar com esse veneno, para acordar essas pessoas. E a gente é do tempo da justiça, então a gente não é contra a justiça de Deus. Nós não somos contra, porque a gente sabe que isso vai salvar as pessoas. Por que que vai salvar? Porque Jesus é que está falando. Olha o que Jesus está falando aqui, filha. Esse ato meu de fazer isso que está falando, de despovoar a face da terra, né? De permitir os flagelos, olha o que ele está fazendo com isso. Eu estou sendo um médico piedoso, que tem remédios extremos para seus filhos. Então, é meio grotesco o remédio, né? É um remédio, assim, uma operação grotesca, né? Que fere, que sangra, né? É um método pesado, né? Tá entubando a pessoa ali, tá cortando dentro da pessoa, tá fazendo algo muito forte. Mas são os melhores remédios para esse tempo. E por quê? Porque esses filhos estão cheios de chagas, esses filhos estão doentes, estão em suas paixões, estão cegos, estão com a cabeça virada, e a gente tá vendo isso mesmo, a gente tá vendo um monte de gente doente. As pessoas estão doentes, gente, quando só ver, gente, o que tá... É fácil conhecer o coração das pessoas, é só ouvir o que elas falam. A boca fala do que o coração tá cheio, e o que mais hoje em dia as pessoas estão é falando, né? Ainda mais nesse tempo aqui tem essa questão de liberdade de expressão, então é muito fácil de conhecer os pensamentos das pessoas. O tanto de podcast que tem aí, o tanto de coisa que tem gente falando. Quando elas abrem a boca para falar, revela o que está no coração delas, elas estão falando o que elas estão cheias, e aí a gente vê, meu Deus, é tudo verdade o que Jesus está falando. Quando ele fala que uma adega de vício, é verdade. Tudo que ele fala do ser humano é verdade, é só ouvir as pessoas falando, que você tem a comprovação de tudo que Jesus está falando. Então você vê que o coração dessas pessoas estão cheio de vício, de pecado, de paixões, de idolatria, de hipocrisia, de soberba, de todo tipo de veneno que, entendeu? Veneno. E nós somos corpo místico de Cristo. Então imagina Jesus lá, sendo a cabeça e os membros doentes, né? Então tem que fazer alguma coisa antes que tenha que cortar fora e não tenha o que fazer. Antes que a podridão apodreça a ponto de não ter o que restaurar. Então, o que Jesus está fazendo nesse tempo é ser o médico. Quando ele manda os flagelos, ele está fazendo uma operação na terra, ele está sendo cirúrgico nesse momento. Entende? Ele não está abandonando, né? Que às vezes a pessoa vê o sofrimento e fala assim,
O Senhor nos abandonou, Senhor. Por isso aconteceu essa enchente, esse terremoto, essa desgraça aqui, acolá. O Senhor nos abandonou, não. Ele está fazendo a cirurgia e o médico está em silêncio, que está ocupado, ele está concentrado ali. Entendeu? Então ele não pode ficar assim, falando, respondendo naquele momento, né? Então, assim, ele está sendo cirúrgico, ele está operando, ele está trabalhando intensamente, então ele está muito concentrado, entende? Porque tem coisas interiores que ele está fazendo no ser humano. Então, ele está trabalhando na alma das pessoas, ele está curando, ele está permitindo as coisas apontamento pelo bem da pessoa. Porque ele vai deixar a gente ficar podre até não ter que cortar fora, perder da falência total do órgão, né? Perder tudo, né? Então ele vai deixar assim, ele vai deixar assim mesmo, ir pro buraco e pronto, final, e perder e deixar estragar. Isso seria abandono, né? Isso seria tragédia. Deixar o homem também, deixa eu fazer o que eu quiser, se eu quiser pular no inferno, tá bom. Ele não faz isso, ele não nos abandona, ele nunca vai deixar de fazer de tudo para salvar a pessoa. Ele nunca, da parte dele, ele fará tudo o que for possível e mais um pouco. Ele fez isso, né, com a sua vida. Então, o que que está fazendo? A redenção. A gente está vendo a redenção, a gente está vendo ele dando os remédios mais poderosos para esse tempo. Então, ele vai ficar apegado a ele mesmo, porque nós somos a imagem dele, igual a Luísa fala, mas são suas imagens, não castiga. Ele vai ficar apegado a isso, porque isso vai fazer ele também sofrer, e não vai dar para nós o remédio e de deixar de fazer a cirurgia, porque vai cortar muito, vai sangrar, vai doer. Ele vai deixar de aplicar esse instrumento em nós para evitar que a gente sofra muito. Não é, qual é o maior sofrimento se não é se condenar? Se não é isso? Se não é o buraco com que o homem está caindo? Entendeu? O sofrimento de perder algo aqui na terra, isso não é nada diante de perder a alma. É aí que nós temos que pensar, entende? A gente prefere então que a pessoa se condene, que a pessoa continue então abusando de Deus, ela não está causando mais dor para Deus ainda, na situação que ela está vivendo. Então, a gente aceita a justiça de Deus. Na minha casa, na minha família, aconteceu uma justiça muito forte em relação ao meu irmão, né? A, a minha cunhada, ela continua com esse comportamento de feminismo, né? Fala que é feminismo. Eu creio que alguém influenciou ela também no trabalho dela, não sei. Porque ela não era assim no começo do casamento. Ela se preocupava em vai fazer a marmita pro meu irmão trabalhar. Ela tinha esse cuidado, esse carinho com ele. Agora ela mudou totalmente, né? E tá acontecendo outro problema lá, né? Mas ó, pra você ver, o meu irmão perdeu os estudos dele, que ele queria estudar para melhorar, para poder arrumar um emprego melhor, para poder prover mais para dentro de casa. Então, assim, buscando melhorar, né, para ser o provedor de casa, ele teve que perder os estudos dele, que ele estudava à noite, porque ele não pôde chegar do trabalho, descansar e estudar, porque tá virando a dona de casa, né? Então, as coisas só pioraram agora, né, com o bebezinho. Não melhorou, né? Piorou. Porque agora a minha cunhada tá fazendo tudo errado. Ela já falei para eles, mas eles não ouvem. Ela acha que o bebezinho tem que ficar na mão. O bebê tá virando uma escrava do bebê. Entendeu? O bebê só dorme na mão. A minha mãe ficou tão indignada que minha mãe falou assim: não, deixa eu ficar uma semana com esse bebê, que se eu vou ver, eu vou mostrar para você se não é possível deitar essa criança e fazer ela dormir, né? Porque usar os meios, a inteligência, né? Você pode escorar a criança, você enrola ela, você faz uns rolinhos, umas coisas assim, pra criança encostar ali e perceber que não tá solta, né? Aí ela fala, mas quando deita a criança agita e não dorme. Gente, todo bebê faz isso por causa dos reflexos, mas tem formas de resolver isso, entendeu? Então, assim, aí o que que tá acontecendo? Meu irmão não está dormindo, porque ela dá de mamar e fica com a neném no colo, e depois fica ligando pro meu irmão de madrugada, porque eles não estão dormindo no mesmo quarto, pra ele ir lá e ficar com a menina também. Então, com isso, ele tá cortando o sono dele. Então, tá nessa realidade. E a criança já passou do período mais
de 1 mês, já está indo para 3 meses. Então, tá uma situação muito complicada. O meu irmão não está dormindo direito, trabalha no emprego que é muito difícil e que exige muita atenção e concentração, entendeu? Mas o meu irmão também não fala, não toma, né? Ele tinha que tomar posição, ele que tinha que tomar uma posição firme dentro de casa de fala. Ele não faz isso. Então fica nessa realidade, aí ele chega em casa cansado e ainda chega e tem que arrumar janta, comida. Então ele tem que ficar arrumando a comida. Aí o que que tá acontecendo? A criança começou a sangrar, né? Sangue nas fezes. Aí foi no médico e descobriu que tá tendo alergia ao leite, alguma coisa que a minha cunhada tá comendo que tá provocando isso no bebê, né? Então agora a minha cunhada vai ficar sem comer um monte de coisa. Vai ter que fazer uma super dieta, com tanto de restrição. E aí eu fui perguntar para Jesus, né? E aí ele deixou muito claro para mim que é por causa dessa realidade, principalmente é a justiça dele, principalmente pelo fato dela não estar fazendo a comida pro esposo, que aí é uma das coisas que mais pega é o meu esposo, ó, perdão, gente, meu esposo, meu irmão, que o que mais pega é o fato do meu irmão estar chegando em casa e não ter comida pronta para ele, que isso aí é uma coisa assim que para Deus é, nossa senhora, isso aí chama justiça de um jeito, é um ato assim tão desordenado de uma esposa de não preparar o alimento para o marido, e é no ponto do alimento que Deus está permitindo também castigar. Como que eu vou virar para Jesus e falar, não castiga, Senhor, eu não quero que minha cunhada sofra, eu amo muito ela, eu não quero que ela fique, coitada, com medo de comer, porque e tá afetando a criança também, a criança tá sofrendo com isso também. Eu não quero uma inocente, a criança é inocente nisso tudo, né? Então, assim, eu não quero que isso aconteça na minha casa, eu não quero que a sua justiça caia lá. Eu estaria indo contra ela mesma. Ao contrário, eu quero que essas luzes cheguem para minha cunhada, né? Que ela entenda que Deus está falando com ela através dessa situação e está envolvendo alimento. É como se, quando o Senhor manda um castigo, ele manda em cima do pecado, da matéria do pecado, como se fosse assim, em cima daquela realidade para que a pessoa se tocar mesmo. É na parte do alimento que está mexendo, que está permitindo, né? Ela passar por isso é na parte do alimento mesmo, que é o que ela está negando fazer para o meu irmão. Porque é o meu irmão que tem que fazer a comida e final de semana também. E assim, ela tá em casa o dia todo, às vezes a mãe dela vai para lá ajudar ela, e ela dá para deitar a criança no carrinho e fazer as coisas. Aí teve um dia que eu comecei a fazer as coisas aqui em casa e tava rezando, falando assim, Senhor, tira de mim, dá para ela, ir lá na cabeça dela esse amor, esse desejo de servir a família, esse desejo de cuidar das coisas, de fazer a comida. Dá isso para ela, Senhor. Fiquei rezando, né, pedindo luzes, né, para a pessoa, né? Ofertando para Deus também aquele ato que eu estava fazendo de com amor ali, fazendo a comida, né? E ofertando. Então, assim, mas não tem como eu falar assim, Senhor, não manda castigo, né? Não, porque ele está sendo cirúrgico nesse momento. Eu só fico pensando assim, Jesus, mas e quando a pessoa não entende? E a gente não está numa posição que a gente tem uma liberdade para falar, que você foi colocado na situação para falar. Como é que a gente faz quando a pessoa não entende? Ela vai, talvez depois, né, no juiz particular, né, ele vai falar, né? Ela vai entender, né? Muita coisa a pessoa vai entender só depois, né? Pode ser, né? É que a gente fica querendo que chegue essas luzes para a pessoa, né? Do que está acontecendo, né? Por que que está acontecendo? Por que que Deus está permitindo, né? Então é isso. Mas isso é um exemplo para mostrar, assim, que ele é melhor isso do que a pessoa se perder, porque se torna um pecado muito grave, entendeu? Então, assim, então é como se fosse um equilíbrio, tirar de um outro ponto onde a pessoa não está amando. Então, ele tira de outro lugar, né? Tira na saúde, tira em alguma coisa assim, porque a pessoa não está doando num outro ponto que ela deveria estar doando. Ela não está dando aquele eco de amor que ela deveria. Então, ele permite essa realidade, porque a justiça de Deus pega de qualquer forma algo do ser humano. Se não dá um eco dessa forma, que ele dá através da dor, que dá através de um sofrimento, entendeu? Porque ela tá aceitando o sofrimento, ela tá aceitando que não vai comer,
os alimentos. Ela não se rebelou contra essa cruz, né? Ela está aceitando que ela agora vai ficar privada de comer um monte de coisa. É um sofrimento, mas ela está aceitando. Ela não está, tipo, negando Deus. Ela continua tendo fé em Deus. Ela não está negando Deus porque agora ela não vai poder comer essas coisas. Então, ela não está indo contra Deus, entendeu? Ela não está indo contra Deus. Então, de certa forma, ele tira algo de uma outra realidade que talvez ela não aceita o sacrifício de ser aquela esposa que serve o esposo, mas de repente em um outro departamento ela aceita, tá, passar por aquilo. Naquele momento Deus consiga tirar uma doação dela. É isso que eu tava que veio agora, né? Então então eu não posso falar assim, ai meu Deus, eu vou ficar com medo, Senhor, esse golpe vai ser demais para eles não vão aguentar. Não, jamais, porque tudo que Deus permitir, ele sabe o que ele pode tocar também. Ele sabe, dentro da liberdade da criatura, onde ele pode mexer, né? Então, de repente, nisso, ele, na saúde dela, ele tá conseguindo isso, né? Na saúde dela, ele tá conseguindo esse ato. Ele tá conseguindo mexer e trabalhar ali, nesse ponto, né? E nesse ponto, ele tá conseguindo colher o que precisa, né? Para a salvação da minha cunhada. Então, né? Então, embora sentira como se tais instrumentos se aplicassem a ele. Contudo, e isto tomará os instrumentos, rasga e corta a carne, aplica o remédio, o fogo, para impedir que a corrupção avance mais. Então, é para impedir que chegue a um ponto em que não tem o que fazer, entendeu? Então, aí tá falando, o médico arrisca, ele tá falando que ele arrisca. Se bem que muitas vezes vai acontecer nessas operações que a pessoa morra, ou seja, que quando Deus permitir, pode ser que uma pessoa faça igual o mau ladrão lá, que se volte contra Deus, que a pessoa se perca nessas operações, que ela não aceite o que está acontecendo na vida dela, que ela não aceite a vontade de Deus, que ela se obstine mais ainda. Também tem esse risco, que é fato do jogo de azar que ele tem, né? Que o jogo dele também se torna um jogo de azar, ele tá arriscando com a gente. Mas antes isso do que nada, né? Porque essa pessoa também vai ter consciência da depois se ela se condenar, que Deus fez tudo por ela, que ela não vai poder culpar Deus, que foi ela que na obstinação dela não quis se valer das oportunidades e que quando Deus mandou aquele sofrimento era para salvar ela e ela não quis. Ela vai ter plena consciência de que ela nunca vai poder falar que Deus não fez o suficiente por ela. É ela que não aproveitou as oportunidades. Ela vai ter plena consciência disso, né? Mas então não é por causa que pode ter, na liberdade da pessoa, ela pode se condenar que Deus vai deixar de fazer, entendeu? Então, sempre tem essa realidade da cruz revela os réprobos dos condenados, os réprobos dos eleitos. Vai ter sempre essa realidade porque o ser humano é livre. Ele é livre para aceitar a justiça de Deus ou não. E ir contra a justiça de Deus, se ela não quer a justiça de Deus na vida, ela vai ter no inferno também essa justiça, se ela não quiser, porque lá também está a justiça de Deus, né? O fogo que queima elas é a justiça de Deus, né? Então, é a verdade. Então, assim, elas não vão escapar de qualquer jeito, mas elas são livres, né? Se elas não quiserem usar disso para o bem delas, elas não quiserem o remédio, elas também são livres. Mas não é por isso que, por causa desses, que Deus não vai deixar de mandar, porque e os que vão se aproveitar disso e precisa disso, né? Então, tem toda essa realidade da liberdade da criatura, né? Sempre vai ter, nunca vai forçar nada. Sempre vai ter que ter o sim da criatura, né, diante disso, de aceitar o tratamento, de se submeter à cirurgia, de aceitar o que está acontecendo com elas, né? Sempre vai ser assim, né? Então, por mais que tenha essa realidade mas aí igual está falando aqui, é por causa elas mesmas, ó. Assim sou eu, magoo para curá-los, destruo para ressuscitá-los. Que muitos pereçam, não é essa a minha vontade, não é o que eu quero. Eu não tô magoando eles para eles se perderem, mas é para curar. Eu não estou destruindo eles para eles se condenar, mas é para eles ressuscitar. Mas se nisso a pessoa não ressuscitar, não ser curada, não é porque Deus não foi forte o suficiente, não fez a vontade dele. Não. Isto é o resultado da sua malvada e obstinada vontade.
É porque a pessoa é tão dura, é tão obstinada que ela não aceita, igual o Judas. Eu fiquei horrorizada, né, na Valtorta, porque até no final, do final, mesmo sendo atormentado pelo demônio, e toda aquela realidade, o próprio tormento do demônio poderia se tornar uma salvação naquele momento, né? Porque Jesus falou: nós dois fomos atormentados pelo demônio, eu externamente e ele internamente, né? É, e aí Jesus falou, olhava com misericórdia para ele nos momentos que ele ainda teve encontro com Jesus. Nossa Senhora falou: ele perdoa, deu a chave para ele da salvação. E ele, né? Não, ouviu o demônio, não tem jeito para mim, não tem jeito. Então a pessoa duvidou da misericórdia de Deus. Isso aí é a obstinação mais terrível, do qual Jesus fala que não tem perdão. Que é a pessoa não aceitar os remédios de Deus. Então, se a pessoa vai contra a cruz, ela está sendo Judas, ela está sendo obstinada, ela está indo contra a sua salvação, ela está assinando a sua condenação. Quando a pessoa não aceita a cruz, não aceita a justiça de Deus, né? Não aceita as tábuas da justiça que está mandando, que as tábuas da salvação, as ajudas que está mandando, a misericórdia que vem através da justiça para a pessoa, que é misericórdia. E a pessoa não aceita aquilo que está acontecendo na vida dela, ela não aceita que ela merece aquilo, que aquilo ali que Deus está mandando é para frear ela diante do pecado dela, que é um bem que está fazendo por ela, que é o melhor que pode fazer por ela, e Ele manda conforme o que cada um pode suportar, né? Que aquilo ali é para o bem dela, que se Ele deixasse ela sã, ela ia se perder, e que Ele precisou tirar nessa coisa dela, para o bem dela, né? Para ela não se perder. Que Deus está dando uma oportunidade de ouro para ela, que é só luz, 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 e se ela não for capaz de abraçar isso, pela obstinação dela, então é efeito dela mesma, da sua vontade obstinada, que ela prefere a si mesma. O efeito desse eco venenoso, que até serem destruídos querem me enviar. Então, ela está sofrendo e ainda está odiando. Ela está sofrendo e ainda ela está ali é, blasfemando, blasfemando. Mas, mas aí, então não valeu o que Jesus fez, valeu. Porque essa pessoa vai ter consciência, olha, Deus fez tudo por mim. Eu é que não quis. Eu é que não soube dar valor. Mas ele não vou poder dizer que ele não fez o suficiente por mim, porque igual no caso do Judas, Deus fez de tudo e mais um pouco por ele. Porque assim, depois de tudo que aconteceu, ainda Nossa Senhora virá para ele falar: arrependa, Jesus salva, ele perdoa. Depois de tudo, 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 do último minuto da prorrogação ali, ter essa misericórdia é demais. É muito, gente. Não é pouca coisa, gente. A tolerância de Jesus com Judas e que ele tem com esses homens obstinados, esses que a gente vê assim muito, que são muito obstinados, esses ateus, né? Esses racionalistas, gente. Que pessoas obstinadas, gente. Tava vendo o vídeo dos racionalistas no Vilela. Esses ateus falando que quanto mais lê a palavra de Deus, mais ateu a pessoa vai ficar. Sabe, ele falou que a religião toda é um esquema de manipulação. Gente, esses homens se acham muito inteligentes, mas esses homens não percebem que eles não sabem nada, que eles estão com a cabeça virada, sabe? Então, quando você vê isso, o que que você quer para essa pessoa? Vamos ser realistas. Você quer a justiça, você quer que Deus manda o desapontamento daqueles para eles. Faz eles cair do cavalo igual Paulo. Faz alguma coisa, Jesus. Faz o que for necessário, né? Mexe onde tem que ser. Se é a mente deles, que é a idolatria deles, mexe lá na cabeça deles. Então, permite alguma coisa. Faz o que for necessário. Se aquela mulher que tá pecando por causa do corpo dela, faz alguma coisa nesse corpo, faz não funcionar mais lá o sistema reprodutor dela lá, dá um desapontamento daqueles para ela lá, faz alguma coisa, sabe? Porque você quer a salvação daquela pessoa, entendeu? Mas enquanto tá, né? É engraçado que não faz nada assim tão assim, né?
Mas você não tem problema com a justiça de Deus. Quando você entende o livro do céu, que Jesus está falando, você vai vendo que a justiça é. Aí, quando você vai ver a justiça de Deus, você vai imaginar o que Jesus está falando aqui. Jesus lá sendo médico, olha, aconteceu terremoto em tal lugar. Você vai imaginar Jesus operando aquelas almas. Jesus operando as pessoas. Porque é o que ele está dizendo. Mas ele está fazendo isso no sobrenatural, na alma da pessoa. Né? Ele está fazendo isso dentro da pessoa. Entende? Então, mas aí você vai vendo, tem um bem ali, tem um bem ali, tem algo sendo feito dentro da pessoa, tem, às vezes ela era idólatra, apegada àquela casa e Deus deixou a enchente levar. Porque aquela pessoa era apegada demais àquela casa e ela podia se perder por causa daquilo. Apegada à pessoa tal e Deus permitiu ela partir. Porque aquela pessoa ali poderia ser a perdição dela, porque ela estava olhando para a criatura em vez do Criador. Então tem uma cirurgia que Deus está feita ali. Ele fez um mal menor, né? Tirou aquela pessoa, foi um corte, uma poda na vida dela, mas é para salvação. Então, assim, sabe? Você vai vendo Jesus fazendo cirurgias, sendo cirúrgico, né? Sendo pai, sendo mestre, sendo médico, né? Cuidando, amando. É um amor tão grande, porque fala, dói em mim, mas não é porque que dói em mim que eu vou deixar de fazer. Então ele faz uma violência contra ele mesmo quando ele tem que mandar o castigo. Você acha que não dói nele, não? É igual o pai quando bate no filho. Você acha que não fica. Você acha que não corta o coração dele, não? Ver aquele filho apanhar, chorar. Você acha que o pai, nossa, que coisa dentro dele, né? Era para ser só amor, eu te amo pra cá, eu te amo de lá. Mas essa linguagem, esse filho não está entendendo. Então eu vou precisar ser severo com ele, pelo bem dele. Não é fácil, né? É só pensar no exemplo do pai com a filha. É só pensar em você quando você corrige seu filho. Eu ainda não tive uma coisa assim, né? Minha bebê é muito novinha ainda, mas eu vou passar por isso, né? Então, mas vocês que têm filhos mais velhos passam por isso. Deve ser muito difícil para vocês tirar um videogame do filho, punir o filho de não deixar ele brincar com alguma coisa, ter que dar umas chineladas. Não é fácil. Tenho certeza que vocês falam assim, não gostaria de estar nesse papel, né? Vamos dizer assim, nessas horas. Mas vocês não podem pensar em vocês, né? Nem como vocês se sentem, a imagem que vocês têm de vocês mesmos fazendo isso. Vocês têm que pensar só no fruto, no bem que vocês estão fazendo, no propósito, né? Então, não é a mesma coisa. Então, na mesma coisa, mesmo que algumas pessoas vão dizer Deus não é amor porque permite essas coisas, vai ter sempre esses racionalistas, né, que vai falar que é ateu por causa disso. Vai ter esses, mas também vai ter aqueles que vai falar, obrigada, Senhor. É o único jeito de eu parar de beber foi tentar tirar essa doença mesmo. O único jeito de largar essa droga foi essa overdose que me fez parar no hospital. E agora eu sou forçada a ir para uma clínica de reabilitação. Se não fosse isso, se não fosse essa prisão, eu estaria por aí fazendo mais atrocidade. Vai ter sempre esses, como vai ter aqueles também que vão ficar mais sem vergonha também. Mas isso também revela aqueles que estão assim ainda abertos para salvação e os não, né? Isso revela muito das almas. Mas sempre você vai ver em tudo Deus ganhando, porque você vai ver assim, a liberdade da criatura sendo respeitada até os últimos momentos, como foi a do Judas. Judas foi livre para ir lá e se enforcar, mas também teve a chance de não fazer, entendeu? Então, é a liberdade sendo respeitada, e isso é o maior amor de Deus, né? Então, faz parte. Do mesmo modo que você pode fazer de tudo pelo seu filho, e mesmo se ele se rebelar contra a religião depois, mesmo depois de você dando catequese para ele, ensinando tudo para ele sobre Deus, né? Sendo aquele pai, aquela mãe religiosa, firme, que dá aquele testemunho, incentivo, e depois, na liberdade deles, eles podem se voltar contra, né? Entendeu? Trazer filho para o mundo é sempre arriscar-se, né?
Do mesmo modo que quando Deus nos traz para a terra, né? Quando Ele nos dá a vida, mas o amor dele não é egoísta. Eu não vou dar a vida para eles para eles não ter liberdade, porque senão eles podem se desviar de mim, não. Porque ele fala, valeu a pena, mesmo assim, foi muito bom por causa de Jesus, né? Por causa de Jesus. Então, faz parte. E aí a Luísa faz uma pergunta interessante, né? Porque qual que é o nosso papel, então, diante disso? Meu único bem, como eu poderei, então, adoçar-te esse eco venenoso que tanto te aflige? Então, o que que nós podemos fazer quando o Senhor traz essa informação para nós, só que é algo de nós? Você vai querer que a gente fala, não faz isso? Pelo jeito não, né, Jesus? Porque o Senhor está dizendo que o Senhor está sendo médico e que está sendo pro bem das almas. Então, a gente já entende que a gente tem que concordar. Mas então, diante disso, o que que nós temos que fazer? Filhos da divina vontade, pessoas que estão lendo o livro do céu e tomando consciência, que está vendo isso tudo acontecer no mundo, na nossa casa, na nossa família, no nosso convívio, a gente sabe que tudo isso aqui é real. Mas qual é o nosso posicionamento? O que Deus quer de nós? Qual a resposta, né? Como dar repouso para Jesus, né? Diante desse eco venenoso que o ser humano está mandando. Aí ele fala: o único meio é que tu faças sempre todas as tuas obras com a única finalidade de me agradar. Então você vai fazer os atos contrários. Você não vai dar esse eco nojento, venenoso. Por isso você tem que se esvaziar de você, seus pensamentos, suas paixões, de tudo, para que você faça esses atos concretos, né? Essas reparações verdadeiras, não querendo pecar, né? Não querendo fazer nada contrário a Deus. Igual foi falado ontem na live, só por Deus. Então, aí eu vou ser esposa, não porque, porque meu marido, pelo meu marido me elogiar, por Deus. E eu tô fazendo o contrário, né? De todas as mulheres que não quer fazer a comida pro marido, como o exemplo que eu tô dando dentro da minha família, né? Entende? Mas com a única finalidade de agradar a Deus. Para dar o eco, olha, Deus tá me dando a vida, Deus me deu na vida do meu marido por um propósito, eu tenho um posto, por amor a Deus, eu vou viver esse posto que ele me colocou. Por amor a Deus, para agradar a Deus, eu vou ser aquilo que ele me colocou para ser ali dentro do lar, a presença dele, o amor dele na vida do meu marido, dos meus filhos. Então, assim, para agradar unicamente a Deus. Então, eu tô falando, se não for para agradar ele, também não adianta. Porque o ser humano foi feito para agradar única e exclusivamente a Deus. E por consequência, ele vai fazer um bem em direção ao próximo, porque quem agrada a Deus vai agradar a Deus e vai obedecer a Deus, e é claro que você vai fazer o bem, e esse bem vai trazer felicidade para o próximo. Mas o alvo é Deus. Deus é não perder Deus de vista, o plano, o propósito, né? O que ele deseja. O importante é que Deus veja, que ele seja satisfeito. Não é o marido te elogiar, não é os filhos te elogiar, né? É Deus estar satisfeito. Então, essa tem que ser a nossa finalidade, senão não vai poder também reparar diante do que está acontecendo no mundo. E que use todos os teus sentidos e poderes, né? Memória, inteligência e vontade, com a finalidade de me amar e glorificar. Então, os nossos olhos não é para nós, para a gente ver o que nos interessa, né? Nossos olhos é para Deus, os nossos olhos é para reparar. E esses sentidos não é só para coisa boa, não. Às vezes Deus vai pedir você para usar os seus olhinhos para ver o vídeo, que tem uma dor dele ali que quer desabafar, para ouvir um podcast, por mais chato que às vezes seja o que a pessoa está falando, desagradável, mas o seu sentido, o seu ouvido vai ser com a filha só para agradar a Deus. Você vai ouvir para repará-lo, vai aceitar para através do seu sentido sentir os estados de ânimo que ele mandar. Usar os seus poderes, memória, inteligência e vontade para amar e glorificar ele. É muito importante isso. Isso é com muita entrega, consciência e atenção. Quando ele fala todos os teus sentidos, tem que ter uma atenção muito grande. Entendeu? Porque ele vai te mostrar as coisas, você vai ver, você vai ouvir, você vai falar também com a boca, né? A boca é um sentido muito importante na divina vontade, né? O falar é um sentido muito importante na divina vontade. A inteligência, né? A reflexão, o pensar em Deus, o conversar com Deus, o buscar entender as coisas em Deus, usar a cabeça para isso é muito importante esse sentido
para nesses tempos. Então, nesse tempo não é para a gente calar a boca, é para a gente falar, né? Faz com que cada pensamento teu, a palavra e todo o resto não queira outra coisa que o amor que tens por mim. Só importa isso. Assim o teu eco subirá agradável ao meu trono e adoçará o meu ouvido, tá vendo? Então Jesus está dando a chave aqui, do que agrada a Ele, e nós não podemos. Isso aqui é para gravar dentro da nossa alma e não esquecer nunca mais. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 87. Jesus fala do seu grande amor pelas criaturas. O meu docíssimo Jesus continua a manifestar-se quase sempre igual. Esta manhã acrescentou: minha filha, é tanto o amor pelas criaturas que como um eco ressoa nas regiões celestes. Enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Mas qual é a correspondência que as criaturas dão a este eco amoroso? Correspondem-me com um eco de ingratidão venenoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecados, com um eco quase assassino, apto só para me ferir. Mas eu despovoarei a face da terra, a fim de que este eco cheio de veneno não mais atordoe meus ouvidos. E eu, Senhor, o que dizes? E Jesus: eu não faço mais que como um médico piedoso, que tem os remédios extremos para seus filhos, e estes filhos estão cheios de chagas. O que faz este pai e médico que ama a seus filhos mais do que a própria vida? Deixará que gangrenem estas chagas? Os deixará morrer por temor de que, aplicando o fogo e os instrumentos, eles sofram? Não, jamais. Embora sentirá como se tais instrumentos se aplicassem a ele. Contudo, isto tomará os instrumentos. Rasgo e corta a carne. Rasga e corta a carne. Aplica o remédio, o fogo, para impedir que a corrupção avance mais. Nossa, meu Deus, Jesus está bem. Sabe bem que muitas vezes acontece, esse médico, né, sabe bem que muitas vezes acontece que nestas operações os pobres filhos morrem. Mas não era esta a vontade do pai médico, senão que sua vontade é vê-los curados. Assim sou eu. Magoo para curá-los. Ele fere para curar. Destruo para ressuscitar. Que muitos pereçam, não é essa minha vontade. Isto é efeito de sua malvada e obstinada vontade. É efeito deste eco venenoso, que até serem destruídos, querem me enviar. Nossa, que a pessoa ficou obstinada até o último segundo, né? Se a pessoa se não acontece a salvação da alma, que seria ser destruído, né, a alma ir para o inferno, é efeito deste eco venenoso que até serem destruídos querem me enviar. Até o último instante a pessoa continua obstinada, ofendendo a Deus. E eu, diz-me, meu único bem, como poderia adoçar-te este eco venenoso que tanto te aflige? E ele, o único meio é que tu faças sempre todas as tuas obras com a única finalidade de me agradar, e que uses todos os teus sentidos e poderes com a finalidade de me amar e glorificar. Faz com que cada pensamento teu, palavra e todo o resto
Não queira outra coisa que o amor que tens por mim. Assim o teu eco subirá agradável ao meu trono e adoçará o meu ouvido. Nossa. Então ele está falando desse tanto que ele ama as criaturas, todas, 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 todas. Todo mundo está sendo cercado pelo amor de Deus 24 horas. Todo o ar que a gente respira é Deus falando, eu te amo, né? Toda a criação ali é um ato de amor de Deus. Tudo, tudo, tudo que acontece com todo mundo. Todo mundo está cercado por esse amor de Deus. E o que ele recebe em correspondência desse amor? A ingratidão. A ingratidão da maioria das pessoas. Meu Deus, que dor. O venenoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecado. Com um eco quase assassino, apto só para me ferir. Então é só a gente olhar para o mundo, né, e ver muito fácil aqui isso que ele está falando. Desse horror que Deus vê, né? Que ele recebe, essa ingratidão que ele recebe das criaturas. Mas eu despovarei a face da terra, a fim de que este eco cheio de veneno não mais atordoe meus ouvidos. E ela, Senhor, o que dizes? Eu não faço mais que como um médico piedoso. Então ele falou assim, né? Eu vou despovoar a face da terra, vou purificar a terra. Vou purificar a terra. E essa purificação que ele fala que vai fazer, que já faz, né? Que acontece, é um amor. É amor de Deus. É um médico piedoso que tem os remédios extremos para seus filhos. O remédio extremo. Por que o remédio tem que ser extremo? Porque a chaga que tem no filho é muito forte. Tipo assim, pensa numa pessoa que tá com a perna, com o pé apodrecendo, tem que arrancar. O remédio extremo para quem tá com o pé, quem machucou um pé, é amputar o pé. É uma medida extrema, assim, o médico ele só amputa um órgão, um membro, quando tá assim, é o último caso, tipo assim. Tem que ser em último caso, é um remédio extremo. Mas ele só faz isso quando a ferida é irreversível. Quando a situação está irreversível, não tem outro jeito. Se ele não cortar aquele membro, vai infectar todo o corpo. Não vai ter mais jeito. Vai perder o corpo inteiro. Então, para não perder o corpo inteiro, ele amputa o pé. É uma medida extrema, mas é necessária. Vai doer muito. Vai doer muito. Mas tem que fazer. Imagina que esse aqui é um pai que é médico. Imagina que é um pai que é médico que tem que amputar o pé do próprio filho. Imagina um pai que é médico, tá com um filho numa cachoeira, lá no meio do mato. E aí o filho é picado por uma cobra no pé, no pé. E o pai médico sabe exatamente o que tem que ser feito para aquele veneno não espalhar para o corpo todo e matar o filho. Matar. Se ele pegar uma faca e cortar o pé do filho, não sei se existe, mas vamos pensar assim, que a única solução que ele vê ali é extremo, extremo, extremo. Vai doer muito, vai doer muito. Ele vai ter que cortar o pé do filho e depois queimar, para poder não infeccionar sem anestesia. Ele vai ter que fazer isso sem anestesia. Vai doer muito, muito, muito. E ele é médico, ele sabe, né, como fazer. E ele faz. Porque se ele não fizer, o filho vai morrer. Então, o que é melhor? O filho, apesar de sentir essa dor todinha, ficar vivo e saudável ou morrer. Então, ele por mais... aí é o que ele falou aqui. Uns instrumentos, eu vou usar um instrumento, mas vai doer mais, é como se eu estivesse usando em mim. Aí, esse pai, ele vai cortar o pé do filho com uma faca e vai queimar depois.
Vai doer nele como se tivesse, vai doer como se estivesse sendo nele. Mesmo assim ele faz. Levado por um amor assim heróico pelo filho, ele faz isso. E a mesma, aí é Deus, é esse pai médico, né? Que apesar de saber que vai doer muito, 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 tocar no ser humano, ter que castigar, purificar, mas é para salvar a alma. É para salvar a alma. E isso vai doer nele. Dói em Jesus. Jesus sente a dor. Mas é um amor muito grande de Deus. É para salvar a alma. Né? O que ele falou. Vai deixar. Eu não faço mais que como médico piedoso, que tem os remédios extremos para seus filhos. Tem um remédio. Tem um remédio. Só que o pai vai decidir dar ou não esse remédio. Tem um remédio, o remédio existe. Só que dói. O tratamento é doloroso. E o que esse pai vai fazer? Vai deixar de aplicar esse remédio porque vai ver o filho sofrendo? Ou vai deixar ele morrer? Né? O que faz esse pai médico que ama seus filhos mais do que a própria vida? Deixará que gangrenem estas chagas? Gangrena é quando fica roxo, né? Ou fica lá sem sangue. Fica sem circulação do sangue e tem que amputar, tem que se a carne gangrenada é morta, a carne morta. Ele vai deixar que gangrene essas chagas? Os deixará morrer por temor de que aplicando o fogo e os instrumentos eles sofram? Então Deus vai deixar as almas e um monte de alma se perder porque não quer ver o ser humano sofrendo na carne? Vai deixar as almas se perderem por falta porque não receberam na carne a paga, né, por o seu próprio pecado, por sua própria escolha, para o ser humano não sofrer na sua carne a consequência de suas próprias escolhas? Não, jamais, embora sentirá como se tais instrumentos se aplicassem a ele. É um amor tão grande porque ele mesmo vai sofrer. Ele mesmo vai sofrer. Com tudo isto, tomará os instrumentos, rasga e corta a carne, aplica o remédio, o fogo, para impedir que a corrupção avance mais, né, no caso de uma picada da cobra, nesse exemplo da picada da cobra, para impedir que o veneno avance mais e mate, ele corta e coloca fogo. Se bem que muitas vezes acontece que nestas operações os pobres filhos morrem, mas não era esta a vontade do pai médico, senão que sua vontade é vê-los curados. O filho, às vezes, nesses castigos, né, nessa purificação, quando está num período, por exemplo, tem almas que ficam obstinadas, né, mesmo no sofrimento, a pessoa fica mais obstinada ainda quando está sofrendo. E morre obstinada, não se arrepende. Que muitos pereçam não é essa a minha vontade, isto é efeito de sua malvada e obstinada vontade. É efeito deste eco venenoso que até serem destruídos querem me enviar. Até o fim a pessoa está ofendendo a Deus. Até o último respiro ela está blasfemando, ofendendo a Deus com o coração endurecido, não se arrepende. Aí ela falou, né? Isso aqui é muito importante, né? Jesus falando como adoçar este eco venenoso que tanto aflige, que ele tanto recebe de tantas criaturas. E ele, o único meio é que tu faças sempre todas as tuas obras com a única finalidade de me agradar. Todas, gente, todas. Igual a gente estava falando na live ontem, né? Fazer tudo por amor a Deus. Os nossos deveres como mãe, como esposa, qualquer coisa que a gente for fazer. Fazer tudo por amor a Deus. A gente não vive mais para agradar as pessoas, para receber um elogio das pessoas, para ser reconhecido por ninguém. É só para Deus. Você vive só pensando em satisfazer a Deus, unicamente a Ele. Em dar satisfação para Ele. Ninguém vê, a gente não espera que ninguém veja o que a gente está fazendo. A satisfação é lá, como foi falado, né? Você levar seu filho na escola, deixar ele lá
bonitinho lá, arrumadinho, uniformizado com a lancheira, com o lanchinho lá dentro da lancheira, na hora certa, na hora que é para chegar. Porque Deus quer. Porque essa é a vontade de Deus. E você fica feliz porque Deus está recebendo ali o seu amor obrante, né? Como foi falado dele. Ele dá a força, ele é o primeiro, o primeiro, todo ato que a gente se propõe a fazer, Deus que dá a força, Deus que move, Deus que te dá a vida, Ele que te deu a respiração, a vida para você conseguir levantar da cama e levar seu filho até a escola. E tudo que você fez ali foi Deus que quis, Deus que também deu a vida para o seu filho. Tudo é Deus. E aí você vai lá e faz tudo com essa força que vem de Deus para satisfazer a vontade de Deus, que te deu esse ofício de mãe, que te deu a vida, que te proporciona tudo. Aí você corresponde e agradece e fica feliz porque Deus foi satisfeito. E isso em tudo, você não exclui, não é só atos assim espirituais que você faz pensando que é para Deus, é tudo. É respirar, é dirigir, é trabalhar, né? Ele que quer. E só por causa dele você faz. Faz com que cada pensamento teu, palavra e todo o resto não queira outra coisa que o amor que tens por mim. Assim o teu eco subirá agradável ao meu trono e adoçará o meu ouvido. Ele vai encontrar nessa pessoa, na alma que vive na vontade dele, fazendo tudo por amor a ele, para agradar somente a ele, ele encontrará o que ele não encontra nas outras criaturas. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.